Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 28 de novembro, segunda-feira, do ano de 2022. Primeira semana do Advento, que bênção! Chegamos no tempo de Natal, chegamos no tempo, querido, de meditarmos no Evangelho do Senhor, de meditarmos na volta de Jesus, de meditarmos, querido, em tudo que o nosso Deus é e tudo que o nosso Deus faz. Que bênção nessa manhã! Glória a Deus, a você que está chegando, a você, querido, que vai assistir depois, que você seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém? Seja bem-vinda, Rani Silva, Deus abençoe, Bianca Lourenço, irmã Cirlei Lima, irmã Luciana Carvalho, Vanilda Ramos, irmã Dora, Deise Teodoro, Ramon Martim. Amém? Sejam todos bem-vindos nessa manhã. Pastora Lindalva está aqui também. Deus abençoe, minha amiga, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Engraçado que eu não sei se é a minha internet, porque tá demorando a atualizar aqui. Tá acontecendo alguma coisa aí, Dani? Tá picotando alguma coisa? Tá? Gente, um pouquinho de paciência. Eu vou tentar mudar aqui a internet, tá bom? Porque para mim estava tudo tranquilo, mas eu tô vendo que tá demorando a atualizar. Pronto, eu acho que agora vai melhorar um pouco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Marta, minha amiga Marta, seja muito bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler o Evangelho de hoje? Estamos vivendo essa linda semana, primeira semana do Advento, coisa maravilhosa. Coração se enche de esperança, né? E nós estamos vivendo esse tempo esperando dias melhores no Senhor Jesus. Yara Nunes, seja muito bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, do 5 ao 13. Mateus capítulo 8, do 5 ao 13. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio até ele e fez-lhe uma súplica. Senhor, o meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. E disse Jesus, eu irei e o curarei. Respondeu o centurião, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldado a minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. Outro, vem, e ele vem. E o meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes, em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, um texto tão conhecido nosso, um evangelho tão maravilhoso como esse. Um homem que não tinha a fé dos judeus. Um homem que não tinha os hábitos dos judeus. Mas um homem que alcançou o profético. Um homem, querido, que não tinha o padrão que os judeus tinham de vida da lei, mas que ousou alcançar
o profético. Quando aquele homem se aproxima de Jesus, ele se aproxima não para pedir para ele, mas sim para o seu servo. Olha, esse servo com certeza era alguém muito importante. Esse servo era alguém verdadeiramente que fazia diferença na casa desse centurião. Porque ele não foi para pedir por uma filha, por um filho. Ele não foi para pedir por uma sua esposa, mas ele foi para pedir por um servo. O texto vai dizer, amados irmãos e irmãs, que Jesus ele não resiste a atender aquele centurião. Jesus ele não resiste ir à casa daquele homem. Antes Jesus diz assim, ó, eu vou e eu curarei ele. Jesus libera duas palavras positivas, eu vou e eu o curarei. Mas aquele homem querido, ele conseguiu alcançar o profético de uma forma tão linda. Ele conseguiu alcançar o profético de uma forma tão grande que ele vai dizer assim para Jesus: Jesus, apenas uma palavra que tu liberar, o meu servo será curado. Porque eu também sou Senhor. E se eu disser vai, tem gente para ir. E se eu disser venha, tem gente para vir. E se eu disser faça, tem gente para fazer. Amados irmãos e irmãs, aquele homem estava dizendo assim, olha Senhor, tu não precisa ir na minha casa não, eu não sou nem digno que tu entres na minha casa. Eu não sou nem digno que o Senhor pise na casa de um pecador como eu, mas uma palavra. Aquele homem poderia ter feito, querido, como um incrédulo. Não, realmente, é melhor que Jesus vá lá. Não, vou garantir que Jesus chegue lá. Mas não. Ele ousou acreditar na palavra profética. Ele ousou, amados irmãos, acreditar que Jesus, com uma palavra que Jesus enviasse, tudo se transformaria. Seria transformado. Que tudo mudaria de lugar. Irmãos e irmãs, nessa manhã, é bom quando Jesus visita a nossa casa? É bom quando Jesus toca em um dos nossos para restaurar, para curar, para santificar? É ótimo. Mas muito melhor quando você crer no profético de Deus. Muito melhor quando você crer que o impossível Deus faz e Ele só precisa da sua e da minha fé para fazer. O milagre já está liberado, querido. A bênção já está liberada. A porta de emprego já está aberta. A cura já tá liberada. O que precisa para acontecer? Precisa eu e você crermos. Precisamos nessa manhã iniciar a nossa semana acreditando que apenas uma palavra do Senhor, toda a nossa vida será transformada. Que apenas uma palavra que o Senhor liberar, o nosso decreto muda. Que toda palavra, somente uma palavra que o Senhor liberar, o meu milagre chega. Uma só palavra que Deus mandar. Gente, olha só, preste bem atenção. Eu não estou dizendo que o Senhor vai enviar um exército de anjos com espadas de fogo para entrar aí na tua casa, no teu trabalho. Não, é uma palavra. Sabe por que você só precisa de uma palavra? Porque com uma palavra Deus disse, haja, e ouve. O Senhor disse, cria, e nasceu do nada.
A palavra do Senhor na tua vida pode gerar um milagre. Por isso creia, querido. Creia que uma só palavra que Deus enviar nessa manhã vai fazer a nossa vida mudar. Vai fazer, querido, situações mudarem. É tempo de crer. É tempo de viver o profético. É tempo de viver uma só palavra que Deus mandar. Ontem eu estava pregando numa igreja, aqui mesmo, na igreja do Suécia, e uma irmã chegou para mim e ela contou um testemunho maravilhoso da nossa aliança com a água. Ela falou assim, eu vou até compartilhar esse testemunho, ela escreveu também para mim, na verdade. Ela falou e depois ela escreveu. E eu vou compartilhar lá na lista de transmissão. Mas quero adiantar aqui. Ela falou assim, que estava passando mal há muitos dias do estômago. E que ela já tinha até marcado um médico. Porque tamanha era a dor, o incômodo, o que ela estava sentindo. E ela falou que não tem o hábito da aliança com a água. Ela faz, tem vez que ela faz, tem vez que ela não faz. Mas na sexta-feira, ela usou a fé dela. E ela consagrou a água e ela tomou aquela água consagrada, aliançada. E a irmã falou, irmãos, que até cancelou a consulta. Por quê? Porque ela não está sentindo mais nada. Porque ela não sentiu mais nada até então. Depois que ela tomou a água da aliança, ela não sentiu mais nada. Foi a água que fez o milagre? Não. Foi a fé dela. A fé na aliança com Deus. Por isso, nessa manhã, meus amados irmãos e irmãs, se você crer nessa manhã, se você crer, irmãos, presta bem atenção. Se você crer que apenas uma palavra pode mudar todo um contexto de vida, Deus faz. O texto vai encerrar dizendo assim, Jesus admirado, falando, eu não encontrei fé como essa em Israel. E o último versículo vai dizer, por isso virão do sul e do norte, do leste ao oeste, do oriente e do ocidente, pessoas se assentarem com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe por quê? Sabe o que Jesus está dizendo? A salvação não vai ser só dos judeus. A salvação não vai ser só do povo de Israel. Porque todos que crerem, todos que tomarem posse, irão juntos para o reino dos céus. Por isso eu volto a afirmar para você nessa manhã. O segredo é servir ao Senhor e ter fé. Não é sobre ser evangélico, não é sobre ser católico, é sobre servir ao Senhor e ter fé. Que nessa manhã o Senhor acrescente o dom da fé no nosso coração. Que o Senhor nessa manhã aumente a nossa fé, para que possamos viver e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela te cura, ela te restaura e ela te transforma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Obrigado, Senhor, nessa manhã, pela tua palavra lida, proclamada e explicada.
Obrigado, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor começa essa semana trabalhando a nossa fé, trabalhando a nossa confiança, trabalhando, Senhor Deus amado, o profético. E nós queremos te pedir nessa manhã que não nos falte fé para ultrapassar os limites humanos. Que não nos falte fé nessa manhã, Deus, para que possamos viver o sobrenatural, mas que o Senhor acrescente o dom da fé. Que o Senhor acrescente, Deus amado, fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, para que possamos crer no profético. Nós abençoamos, Senhor Deus amado, a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã. Abençoamos a casa dele, a casa dela. Nós abençoamos o trabalho. Nós abençoamos a saída e a chegada. Firma essa palavra no céu e na terra, em nome de Jesus. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bênção! Você está abençoado com essa palavra, meu irmão? Você está abençoado com essa palavra, minha irmã? Que você tome posse, para você viver o extraordinário de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. O Senhor te deu uma semana abençoada pelo Senhor. Recebamos a bênção do Senhor. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o manhã com o Evangelho, agora, daqui a pouco, pela lista de transmissão, pelo YouTube, e não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de todos, que possamos ter um lindo dia, que a nossa seleção venha ganhar, para a gente ficar feliz como brasileiro, e que tudo dê certo pela fé. Amém? Deus abençoe. Amém? Cleide Luísa, Jéssica, Helena, irmão Luiz, Cátia. Deus abençoe, Cátia, sua vida, em nome do Senhor Jesus. E a todos e todas que estão nessa manhã assistindo Manhã com o Evangelho. Deus abençoe. Querendo o Senhor e nos dando vida, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus. Graça e paz. Beijo no seu coração, em nome de Jesus.